Oi, nesse vídeo eu vou mostrar as minhas últimas leituras. E aí eu li na sequência Ladrão da Água, da escritora italo-americana, pelo que eu pude saber da biografia dela, né? Ela divide o tempo dela, ela nasceu na Itália, mas ela divide o tempo dela entre Itália e Estados Unidos, que ela é professora, a Ben Pastor, e esse é o primeiro volume da série dela, que se passa no Império Romano, Ladrão da Água, e a seguir eu li o segundo volume dessa série, que é O Atiçador de Fogo. E eu gostei muito, muito, muito dos dois. É um romance histórico policial, passado no Império Romano. O herói da Ben Pastor nesses dois livros é um historiador que realmente existiu, o Aélio Espartano, mas as informações que nós temos sobre eles, que chegaram até a nossa época, são assim, ínfimas. Então, a gente pode dizer que quase que 100%, né, com uma outra especulação que ela pegou de alguns eruditos, né, que tem algumas opiniões sobre quem pode ter sido o Aélio Espartano, que tipo de vida ele deve ter tido. Ela pegou algumas dessas especulações e criou em cima delas, mas na verdade informação concreta sobre ele a gente praticamente não tem. Só sabe que ele foi um historiador romano da época do Império Romano, do período mais ou menos do... Como é que é o nome? Que tem tanta citação aqui, do Diocleciano, né? Por volta do ano 300 depois de Cristo. E aí ela ambienta os dois romances, que é uma série, mas em português só saíram esses dois, Ladrão da Água e Atiçador de Fogo, nos anos de 304 e 305 depois de Cristo, na época do Diocleciano, que é imperador, e que encomendou, né, teria encomendado ao Aélio Espartano escrever a biografia dos Césares, né? E aí o Aélio está se dedicando a isso, e tanto no primeiro livro, Ladrão da Água, quanto no segundo, O Atiçador de Fogo, o Aélio vai ter o seu trabalho frequentemente interrompido por algumas investigações, né? Que tem a ver com crimes, né? Com acidentes misteriosos que acabam se revelando crimes e esse tipo de coisa, né? E nos dois livros a gente tem a narrativa em terceira pessoa, né? Em que o Aélio é um personagem, ainda que o personagem principal, o protagonista, privilegiado na narrativa da autora em terceira pessoa. A gente vai ter as anotações pessoais do próprio Aélio, né, sobre aquilo que ele está investigando, sobre as coisas que ele está observando, sobre algumas reflexões que ele faz também. Já vou falar de novo nisso. E também as cartas que o próprio Aélio escreve, dando conta do seu trabalho ao imperador Diocleciano, tanto no primeiro livro quanto no segundo. Tenho muita vontade de ler os outros, mas infelizmente a Record não continuou publicando. Algumas coisas que eu reparei, eu gostei muito do primeiro volume, eu dei 4 estrelas para ele no Scooby, mas dei 5 para o Atiçador de Fogo, que eu gostei ainda mais, conseguiu me agradar ainda mais que o primeiro, porque algumas coisas que eu reparei que me impressionaram muito bem. Quando um escritor é um romancista histórico, né, ele vai ter que fazer uma extensa pesquisa, ainda mais quando ele vai ambientar a sua história numa época tão antiga quanto o Império Romano. Por cima, né, a grosso modo, a gente pode dizer que sabe muito sobre essa época, mas você ambientar uma história ali, os seus personagens vivem ali, comem ali, se movem ali, se locomovem de um lugar para o outro ali, é diferente, né? Mas aí a gente diz, não, vai ter que fazer uma longa pesquisa, de fato. Só que na nossa época a gente sabe que tem tantas facilidades para fazer uma extensa pesquisa histórica que você lê um romancista histórico que faz uma grande pesquisa, é elogiável, mas não é notável, né? Por causa das facilidades todas que já existem. Agora, elogiável passa a ser quando você tem um romancista histórico que consegue mostrar para você, que você consegue perceber a extensão da pesquisa que a autora fez, mas que ao mesmo tempo você percebe por causa de detalhes e não porque a autora passe parágrafos e parágrafos descrevendo as roupas, descrevendo os ambientes, descrevendo
as formas de veículos daquela época, né? Descrevendo os locais, descrevendo a arquitetura. Você tem algumas referências a isso, mas não são exaustivas. E mesmo assim, você consegue perceber o quanto a pesquisa dela foi extensa, o quanto o trabalho dela é meticuloso, mas isso está entranhado no meio do texto. Nesse sentido, a Ben Pastor me lembrou a escandinava Sigrid Undset em Christina Lavransdatter, em que você percebe sim a extensão da pesquisa da Sigrid Undset sobre a época do romance dela, do Christina Lavransdatter, que se passa na Idade Média. Mas você também percebe que a Sigrid Undset não entra em detalhes no sentido de passar páginas e páginas descrevendo alguma coisa e assim chateando o leitor. Porque é a mesma coisa aqui, você tem essa convicção, você tem essa percepção, o leitor atento tem essa percepção da extensão da pesquisa, da riqueza e da meticulosidade da pesquisa da autora, mas ela não enfadonha o leitor com longas páginas descrevendo detalhes. E eu já vi muitos escritores históricos caírem nessa armadilha, né? Seja por vaidade, para exibirem o quanto eles pesquisaram, né? Olha só como é que eu pesquisei. Seja porque não são bons escritores, não tão bons assim. Que o Arthur Conan Doyle, que além do Sherlock Holmes também escreveu romances históricos, ele dizia que o bom romance histórico, você não pode perceber o tanto de pesquisa que o escritor fez, que aquilo tem que estar entremeado no texto, tem que estar escondido como se fosse uma costura, né, num tecido que você tivesse feito, numa roupa que você tivesse feito. Isso vale aqui, tá bem costurado. Dá para perceber quando você nota algumas coisas, mas você não fica enfastiada, não fica cansada de ler, não fica uma leitura cansativa. E tem uma terceira qualidade. Aliás, tem até mais, mas vamos para a terceira. Uma outra coisa, você tem um romancista histórico que aí faz uma pesquisa extensa e aí, de repente, ele consegue, né, fazer um texto em que a meticulosidade e a extensão da sua pesquisa fica escondido na narrativa. Ele não cansa o leitor. Mas ele não consegue fazer uma pesquisa tal que ele consiga fazer com que você acredite na mentalidade daqueles personagens, com que você consiga entender, não concordar, tá? Estou falando de entender, compreender. Compreender, entender a mentalidade, a ideologia, a visão de mundo das pessoas que viveram na época retratada. E a Ben Pastor faz isso aqui muitíssimo bem. Ela também casa muito bem história policial com narrativa histórica. Ela é muito feliz nesse casamento. E ela dá... Isso tem a ver com a terceira qualidade que eu falei, né? De você perceber, você compreender a mentalidade dos personagens, a visão de mundo dos personagens de uma época antiga, né? Ela consegue dar uma interioridade muito grande, não só a Hélio Espartano, que é o protagonista, como também a outros personagens aqui, aqueles romanos daquela época, né? Desse período do imperador Diocleciano. E alguns fazem você perceber, tem um personagem neste aqui, que para mim é impressionante, o Cúrio Décimo é uma figura impressionante, porque eu não concordo com ele, eu não concordo com a visão de mundo dele, eu não concordo com algumas das coisas que ele faz, várias coisas que ele faz, mas eu consigo entender. Em alguns momentos ele até me comoveu, embora ele pense completamente diferente de mim, né? E tenha opiniões que eu descarto e abomino. Mas essa é a grandeza do texto, né? Da escrita da Ben Pastor. Ela está de parabéns, porque realmente, assim como eu falei do Lumen, né? Tem um vídeo resenha aqui, eu vou deixar o link embaixo, que é um outro romance histórico da autora, só que passado na Alemanha nazista, em que o seu herói, o Von Bora, ele é um oficial nazista que de repente acorda para aquela realidade ali, né? E é uma narrativa de histórico com policial também. Assim como ela consegue fazer isso muito bem no Lume e mostrar pra gente que ela é realmente uma boa escritora, ela não é apenas mais uma escritora que resolveu misturar o histórico com o policial, ela consegue fazer isso aqui muito bem. Eu só lamento que não tenham saído os outros volumes, tá? Um espetáculo.
Um espetáculo mesmo, recomendo fortemente. O primeiro e o segundo mais ainda. Excelentes, excelentes. Você consegue entrar na visão, na mentalidade, na ideologia daquela época, né? Em como aqueles homens e mulheres pensavam. Especialmente os homens, né? Que são os personagens de mais destaque dentro da narrativa dela. Depois eu terminei de ler hoje esse aqui, Minha Vida Fora dos Trilhos, que foi um presente da Marta Tavares pelo meu aniversário em maio, da Claire Van Der Poel, é uma escritora contemporânea, e é um romance também histórico de uma certa forma, né? Ele é mais ou menos infanto-juvenil, embora ele tenha alguns toques de adulto também, mas a sua protagonista é uma menina de 12 anos, que é a Beline. Estamos em 1936, na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, e por causa de algumas coisas que aconteceram, a Ebeline é enviada pelo seu pai para uma cidadezinha no interior do Kansas, Manifest, onde ela vai conhecer algumas pessoas que conhecem alguma coisa do pai dela, mas não muito. E ela está um pouco atrás de quem foi o pai dela, né? Dentro daquela cidadezinha ali, já que ele conhece a cidade, mas ele nunca ficou falando sobre o que ele passou lá, sobre o que ele viveu lá, né? Então ela está um pouco ali, porque o pai a mandou, né? Se separou dela e isso está deixando ela preocupada, porque que ele fez isso e quando é que ele volta para buscá-la. E porque ela fica procurando sinais, né? Do pai dela ali, né? Do Gideon. É um romance que trabalha em duas épocas históricas, não só 1936, onde passa a maior parte da ação, mas também cerca de 18 anos antes 1917, 1918, quando a gente tem a cidadezinha, né, nessa época, com as pessoas que viviam aqui nessa época, muitas mais jovens, e a época da Primeira Guerra, né, 1917, 1918, e da gripe espanhola, que também tem um papel aqui. É um romance sobre muitos aspectos, fofo, com algumas coisas engraçadas e que me lembrou muito, 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 várias vezes, Huckleberry Finn e As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. E, aliás, eu achei que alguns dos segredos que tem nesse livro, tem mais de um, né, na trama, de quem são os personagens, do que aconteceu com eles, se você tiver lido esses dois romances do Mark Twain, especialmente Aventuras de Tom Sawyer, você já vai matar algumas coisas que tem aqui, que não foram surpresas para mim. Só teve uma que eu realmente não esperava e que, assim, me fez sair água dos olhos, realmente, na parte final. Agora, tem coisas aqui que realmente você já espera, né? Numa época de guerra, né? Uma parte do livro se passa na época de guerra, então você já pode esperar algumas tragédias. Mas é muito bonitinho, é muito fofinho. E talvez ele só não tenha sido muito surpreendente por isso, porque eu fiquei lembrando muito do Mark Twain. E não sei se é porque eu li o Tom Sawyer muitas vezes. Tem coisas aqui que eu matei. Matei na mesma hora que era o segredo, porque eu tinha lido e relido Tom Sawyer. E continuo na minha saga de reler Don Quixote do Cervantes. Nessa edição aqui com essa letra minúscula, né, que eu já falei aqui. Mas dessa vez eu me lembrei de separar o livro para mostrar. Olha, eu vou entrar no capítulo 37 da primeira parte ainda, que são duas partes, né? Então as duas aqui vocês imaginam, né? Se as duas estão aqui, você tem edições desse livro que tem mais de 1.200 páginas. Se ele está em 1.600 e pouco, você imagina o tamanho da fonte. Eu estou gostando muito, como eu me lembro de ter gostado, né? E quando eu terminar, a não ser que eu esteja muito afogada, tenha acontecido alguma coisa para me fazer mudar de ideia, vai ter um vídeo resenha para o Don Quixote. E, pela gulosa que sou, né? Como já estava mesmo com a mão na massa, eu resolvi começar a reler mais um de Jane Austen, Persuasão. E esse eu posso garantir um vídeo resenha assim que eu terminar. Que devo terminar antes do Cervantes. E é isso.